essa nossa videoconferência. E, na qualidade de coordenador do Motoclube Bodes do Asfalto, na condição atualmente na gestão 2020-2021, quero fazer a todos muito bem-vindos a essa nossa palestra. Agradecer a presença de todos os irmãos, convidados e amigos do Motoclube Bodes do Asfalto. Pedir a gentileza de que os irmãos, quando entrarem, ou que puderem fazer o favor de desligar os seus áudios, para que a gente possa ter tranquilidade na apresentação da palestra. Também agradecer a toda a direção do Motoclube Bodes do Asfalto, na nossa subsede, pelo apoio e pelo trabalho que tem realizado. Se não fossem vocês, essa gestão não teria tanto sucesso quanto está tendo. Gostaria de apresentar a vocês, oficialmente, o irmão Dimas Menegatti, major do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná. Atualmente, ele está na função de chefe do Centro de Operações de Bombeiro Militar. Ele tem os seguintes cursos de formação. Curso de formação de oficiais da Polícia Militar em 1999. Curso de formação de socorrista CIAT Paraná em 2006. Curso de Operações de Busca e Salvamento pelo Corpo de Bombeiros do Paraná em 2009. Especialização em Emergências Ambientais pela PUC Paraná, 2009. Curso de Docência em Emergências Médicas pela Escola Superior de Bombeiros, São Paulo, em 2014. Nosso irmão Bodes do Asfalto, irmão maçom, e hoje integrante do Motoclube Bodes do Asfalto, está aí nos prestigiando. Nós estamos sendo beneficiados extremamente com sua palestra. Agradecemos muito, meu irmão, por você ter se disponibilizado a nos dar esse treinamento, essa palestra sobre o Corpo de Bombeiros e a introdução sobre resgate veicular. Por favor, sinta-se à vontade em fazer a sua apresentação. Espero que esteja tudo correto aí. Caramba! Abriu aqui. Abriu? Que bom. Abriu. Preciso te habilitar, então, né? Calma. Mas, eu, sinceramente, estou muito chateado com isso aqui, porque aprovar. Que falta faz um 4G, hein? Acontece. Estou te colocando como apresentador aí, para você poder fazer. Você abriu aqui a apresentação. Eu acredito. Tamo junto. Uma hora que você quiser, fique tranquilo. Bom, eu entrei, não. Bom, agora. Tá me vendo aí? Estamos vendo. Então agora você precisa pôr esse aí como apresentador para eu poder mostrar a tela. Não, ainda não está? Não, esse que entrou agora como apresentador. Isso. Ok, então já liberou? Tornar apresentador. Estou mandando para você aí. Veja se deu certo. Deu aí? Apareceu? Está compartilhado a minha tela?
Não estão vendo a tela, só, e o áudio ficou bem baixo agora. A apresentação aí está aparecendo? Ainda não. Alô? Pois estamos ouvindo, mas não estamos vendo a tela. Será que eu ativei a pessoa errada? Agora foi, né? Bom, acho que foi agora, cara. Tá lá, né? Tá aparecendo? Não ainda. Para mim está. Está? Bom, então isso é um grave pecado de oratória, né? Você começar pedindo desculpas, né? Mas infelizmente tivemos esses problemas técnicos que vão ser suplantados aí pela atividade e prometo aos senhores. Agradeço pela atenção, agradeço pela presença de quem chegou, agradeço pelo convite, Caram, e a todos os irmãos que estão presentes aí nos acompanhar, tá bom? Como o Caram disse, né? Eu sou major do Corpo de Bombeiros e a maior parte da minha carreira eu trabalhei justamente na parte operacional. E nos últimos tempos, né, também trabalhei na parte de ensino e na parte de planejamento. O que eu vou mostrar para vocês aqui é a aula introdutória do curso de formação do pessoal que trabalha com salvamento veicular. Ou seja, temos especialistas nesse assunto e também isso é uma disciplina da formação do bombeiro militar, tá? Então, o que a gente vai mostrar hoje aqui? A previsão é a gente fazer um trabalho de 20 a 25 minutos, é uma palestra explanativa, né, informativa apenas, onde a gente vai mostrar como que funciona esse trabalho, como que funciona essa intervenção do bombeiro quando tem um acidente veicular nas estradas. A maioria dos senhores deve já ter assistido em algum momento, né, aquele vídeo da Ferrari fazendo um pit stop, né? E aquela imagem do pit stop da Ferrari é o que a gente leva como parâmetro para fazer esse trabalho que vai ser apresentado aqui. Cada um da equipe tem uma função dentro do resgate veicular. Então, cada um precisa saber qual é o seu papel para realmente funcionar como se fosse um pit stop da Ferrari, o salvamento veicular. O que é o salvamento veicular, então? O salvamento veicular, ele ocorre toda vez que existe uma pessoa presa dentro de um veículo e precisa de um atendimento especializado, de alguma ferramenta, algum movimento especializado para que as pessoas sejam retiradas de dentro desse veículo. Veja, um parâmetro utilizado para primeiros socorros e também para o salvamento veicular é a chamada hora-ouro. Ou seja, a vítima em si, ela precisa em até 1 hora estar, desde a hora do acidente até o tratamento definitivo, e no máximo 1 hora. Então, veja, esse parâmetro da hora-ouro, a Golden Hour, né, não é usada somente pelo Corpo de Bombeiros do Paraná. É um dimensionamento, por exemplo, de uma rede de pedágios, né, onde vai estar os SAUs do pedágio, tem que levar em consideração essa chamada hora-ouro. Até um trabalho que a gente está fazendo para esses novos contratos de pedágio, que o Estado vai cobrar no seu contrato, na sua exigência para a empresa que vai participar da licitação, é o atendimento da hora-ouro, né? Veja, temos aí de 15 a 20 minutos de um tempo de angústia. O tempo de angústia é aquele momento que 1 minuto parece 1 hora, né? Para quem está no local do acidente, até a chegada do socorro. A gente coloca que na chegada do socorro, o Corpo de Bombeiros tem que fazer o trabalho, tem que fazer o salvamento em, no máximo, 30 minutos. Temos eventos e temos salvamentos que passam, obviamente, de 30 minutos, que levam horas. Mas a Golden Hour é o nosso parâmetro para o trabalho. E falar em transporte ao centro de trauma, 20 minutos. Veja, o tempo de angústia, o transporte ao centro de trauma, dentro de um centro urbano, ele é tranquilo. Ele pode ser atingido facilmente. Agora, numa BR, numa rodovia, né, onde a gente vai necessitar de um helicóptero, por exemplo, para conseguir atender esse tempo de transporte. Ou seja, 1 hora para tudo que a gente vai mostrar aqui possa acontecer. Temos alguns paradigmas, né? Atuação contra o relógio. Veja, quanto mais rápido eu tirar uma vítima das ferragens, ou tirar as ferragens da vítima, né, menos adequado será essa retirada. Ou seja, toda vez que eu precisar movimentar uma vítima o mais rápido possível, menos cuidado eu vou ter com a técnica de salvamento veicular. Ou seja, isso é um paradigma.
Ou seja, eu tenho que fazer o máximo possível, vou ter que avaliar muito bem essa vítima para saber, nossa, eu vou abrir mão da coluna cervical dela porque ela está com uma parada respiratória, por exemplo. Ou seja, ela vai ter uma lesão, um risco de lesão, uma consequência de lesão em prol da vida dela. Mas é óbvio, é a consequência vezes a probabilidade, né? Então, quanto mais rápido, menos seguro é o salvamento. Só que esse tipo de coisa tem que estar bem claro para a equipe tem que estar entrosada. Por exemplo, se chegar o médico, né? Sem problemas, podemos liberar rápido o paciente. E na cabeça do médico ele está falando em 10 minutos. E daí o resgatista entende, o paciente deve ser liberado rapidamente. E ele entende que são 3 minutos. Ou seja, uma equipe que não está afinada, ou seja, não completa aquela questão da equipe do pit stop da Ferrari, pode gerar problemas à vítima. Então, a terminologia, a comunicação direta, sem jargões, sem gírias, ou seja, a terminologia usada, ela sempre é muito importante, né, para saber o que é rápido para cada equipe. Nós temos aí 10 passos para o salvamento veicular. Esses passos, eles caminham mais ou menos assim. Eu tenho desde a preparação lá no quartel, lá na base do atendimento, né, até a chegada, até a volta para o local. Mais ou menos assim. A gente está preparado, faz instrução, o material está conferido. Chegando ao local do acidente, é feita uma análise de risco. Feita a análise de identificação dos riscos e perigos, eles são controlados. Estando controlados os riscos, é possível agora acessar a vítima e retirá-la para o tratamento. Ou seja, eu tenho 10 passos que basicamente são preparação, análise dos riscos, controle dos riscos, tratamento da vítima e a readaptação, a readequação da equipe para a próxima emergência. A nossa equipe atualmente ela é composta desses elementos. Eu tenho um comandante do incidente que é o responsável pela ocorrência como um todo. Ele cuida não só do salvamento, mas da interação entre agências, se a sinalização está bem feita, se a polícia rodoviária está no local, a comunicação com o centro de operações. Ele é o comandante do incidente. Nessa equipe eu tenho um chefe da equipe de resgate, que é o cara que vai cuidar da técnica específica que vai ser aplicada no veículo e no atendimento à vítima. O condutor, por sua vez, do caminhão do bombeiro, ele é responsável por operar o caminhão, que tem a bomba de incêndio, e operar a bomba hidráulica, que vai acionar as ferramentas. Cada resgatista aqui vai ser responsável por uma parte do veículo. Um vai estabilizar, o outro vai começar os cortes. O socorrista e o médico são responsáveis por entrar e acessar a vítima propriamente dita. Vou dar um exemplo. O primeiro socorrista que acessa, ele tem, primeira missão dele, puxar o freio de mão, ligar o alerta do carro e baixar os vidros. Por que ligar o alerta do carro? Porque enquanto o alerta estiver ligado, sinaliza que a bateria, que o carro está energizado. É só um exemplo de função. O resgatista 1, controle da bateria. Enquanto o alerta estiver piscando, ele sabe que ele não conseguiu desligar o veículo. Resgatista 2, calçar o veículo. Ou seja, cada um nessa equipe tem uma função específica. A primeira coisa é a chegada ao local. O caminhão de incêndio, como está nessa imagem aparecendo, ele está posicionado numa posição que se chama posição de sacrifício. Ou seja, o caminhão ele é uma barreira física para proteger a equipe durante o atendimento. Ele vai estar aproximadamente 15 metros do incidente, com uma sinalização de cones de acordo com a velocidade da via. Se forem 100 km por hora, 100 metros, 80 km por hora, 80 metros. E a ambulância, por sua vez, está posterior ao acidente, com a porta de entrada da vítima em posição para receber a vítima. Aqui está um exemplo. Essa posição do caminhão de sacrifício pode variar de acordo com o lado que for a bomba de incêndio. Se o caminhão tiver com a bomba para o lado direito, obviamente, ela tem que estar oferecida e direcionada para a prevenção do incêndio do local. Então, essa posição de sacrifício é a posição que a gente vai encontrar nas rodovias e no trânsito para o atendimento. Bom, chegando no local, o chefe de equipe de resgate deverá fazer uma avaliação 360. Nessa avaliação 360, ele vai ter que analisar e identificar todos os riscos presentes. Os riscos presentes podem variar de riscos físicos, riscos químicos, os riscos à vítima, a posição do veículo,
tudo isso vai ter que ser resolvido. Ele vai identificar e vai dar a missão para a equipe para que todos esses riscos sejam resolvidos. Ou seja, cada risco desse que está aparecendo na tela é uma disciplina de um curso de bombeiro, por exemplo, bombeiro público. Tá? Ou seja, ele tem condições de analisar e saber como que se trata cada risco desse. Um erro que a gente já verificou em alguns momentos, vou dar um exemplo, tem um acidente com vítima presa e a carga do caminhão é um produto perigoso. A equipe não abordar como um risco de produtos perigosos, atender apenas com resgate veicular e termos um incêndio e acabar uma vítima morrendo queimada por um erro de análise. Isso, infelizmente, acontece. Isso foi uma emergência aqui em Curitiba que envolvia a concessionária do pedágio, né? E quando chegamos, isso já estava acontecendo. Veja, identificado os riscos e perigos, no próximo momento, o chefe da equipe deverá delimitar áreas de atendimento, zonas de segurança. A gente se chama de zona quente, zona morna e zona fria. A zona quente são os 2 primeiros metros próximos ao veículo. A zona quente onde realmente estão localizados os riscos. Na zona quente apenas pode entrar quem está trabalhando e quem está equipado para isso. A segunda zona, de 2 a 5 metros, chama-se de zona morna. A zona morna é onde estão colocadas as ferramentas e onde os socorristas, o médico, ou seja, a equipe que não está com a intervenção imediata, aguarda o seu momento de entrar na zona quente. E a zona fria, que está de 5 a 20 metros, é a zona de segurança, a zona onde são colocados os detritos, as ferragens recortadas, onde o comandante do incidente está fora, as outras agências, ou seja, é uma área segura. Zona quente, só quem está trabalhando, é a área de risco. Zona morna, a área intermediária, a área de preparação para a entrada. E a zona fria é a área de segurança, onde a área de isolamento estão os curiosos, imprensa e qualquer outra pessoa envolvida nessa emergência. Dentro das funções a serem executadas após a análise de risco e delimitação das zonas de segurança é a estabilização. A estabilização tem inúmeras técnicas, né? Mas a ideia é assim, que o veículo ele não se movimente em momento algum durante o trabalho. Então esse veículo vai ser travado, vai ser desligada a bateria, vai ser feito o controle de airbags, ou seja, o veículo tem que estar imobilizado completamente para que o veículo não se torne outro risco para a equipe acessá-lo. Durante a estabilização e o tempo todo, um dos resgatistas ele vai estar fazendo a prevenção de incêndio, seja com a mangueira vinda da bomba do caminhão, seja com o extintor. E isso é um risco constante no salvamento veicular, óbvio, né? Eu tenho um carro lá que possui combustível, possui pontos de ignição, só precisa realmente que eles se encontrem para que a gente tenha um incêndio. Uma característica, né, citada também nessa introdução é lembrar dos equipamentos de iluminação. Afinal de contas, né, a gente não trabalha só de dia, né? Podemos ter esse trabalho a qualquer momento durante 24 horas. Feita a estabilização, a gente pode agora chegar ao acesso à vítima. Veja, o acesso à vítima é o momento que eu vou permitir que o médico e o socorrista cheguem até ela. O carro está seguro, os riscos estão controlados. Esse é o momento que, seja por um vidro, por uma porta, qualquer abertura que seja possível, permita que a equipe de primeiros socorros entre nesse veículo e comece a tratar a vítima. Claro, ele vai fazer controle de vidros, puxar o freio de mão e vai começar a dar oxigênio, imobilizar fraturas e preparar essa vítima para a retirada do veículo. Feito essa abordagem da... Posso interrompê-lo rapidamente? O pessoal está pedindo para aumentar um pouquinho o microfone, está muito baixo. Ou falar um pouquinho mais alto. Vamos lá, melhorou um pouco? Acho que deve ter melhorado um pouco, né? Para mim está bom, mas segue o barco. Vamos lá. Essa equipe que entrou para fazer a avaliação e abordagem da vítima, ele vai ter algumas funções lá dentro, ou seja, ele vai, antes de pôr a mão na vítima, fazer toda essa preparação, como eu falei, destravar a porta, ligar o alerta, desligar o motor, acionar a alavanca do capô, ele vai fazer algumas ações que ajudem a equipe externa de abordagem, mas a missão dele lá dentro é cuidar da vítima. Foi feita uma fresta qualquer, eles entraram, fizeram essas missões para ajudar a estabilizar o veículo e vão agora cuidar da vítima. Enquanto eles estabilizam a vítima, a equipe externa continua trabalhando na estratégia de abertura da ferragem para retirar a vítima.
A gente fala assim, a gente não tira a vítima das ferragens, a gente tira as ferragens da vítima. Quanto menos eu movimentar a vítima, melhor, mesmo porque eu estou falando possibilidade de lesão de coluna, e isso é um agravante para quem está numa situação dessa. Lembro, uma vítima em parada cardiorrespiratória, ela acaba tendo suprimida esse cuidado de coluna e sendo retirada por uma técnica rápida que leva em consideração a coluna, óbvio, mas fica secundário, porque ela precisa respirar, precisa que o sangue circule antes que qualquer outro cuidado seja tomado. Aqui tem uma dica aí, né, um macete, né? Caso o motor não desligue na chave, né, poderíamos afogar o motor com alguma outra estratégia. Bom, dentro dessa estabilização, eu tenho uma série de veículos, né? E durante um curso desses, então são trabalhados carros elétricos, carros a gás, inúmeras situações, ônibus, caminhões, ou seja, cada veículo tem uma característica específica de risco. E quando você trabalha com uma equipe dessas, essa equipe se especializa na maioria dos veículos que estão no mercado. E mesmo assim a gente pode encontrar alguma surpresa de vez em quando, né? Você chega num carro, você tem a mínima ideia do combustível dele, pode ter uma gambiarra lá com GLP, né? Então tudo isso é levado em consideração durante a análise de risco, para que esse risco também seja controlado. O airbag é um risco bem particular, né? Porque mesmo que o carro esteja desenergizado, ainda existe a possibilidade desse acionamento, e ele pode ser violento bem no momento da abordagem. Então, existem algumas travas, algumas fivelas, algumas faixas que são instaladas no veículo com airbag, quando a equipe julgar necessário, que mesmo que ele dispare, o airbag fica contido por esses equipamentos. Baterias. Bom, aqui está a sequência lógica do desligamento das baterias, né? Eu lembro quando eu entrei no corpo de bombeiros, a única coisa que a gente sabia fazer para cuidar de um veículo era desligar a bateria. Quando o cara não sabia fazer nada, ele era o cara responsável da bateria, né? É óbvio, a primeira opção não é cortar, né? É desparafusar. Então, quanto menos dano gerar no veículo, melhor. Isso aqui é algo interessante, né, para o bombeiro iniciante, né? Que você chega lá e o antigão fala para você, olha, tenente, mas dá para tirar aí pela porta de trás aqui? E o tenente fala, não, a técnica fala que a gente tem que cortar o teto do veículo para tirar a vítima, né? Então aqui fica só um lembrete aí, né, para quem faz as abordagens, né? Às vezes o mais simples é o correto de se fazer, né? Manejo de vidros. Bom, indo nessa sequência, né? Digamos que façamos a escolha de retirada de algum vidro, né? Quebrar um vidro é muito complicado, né? Porque além de você ter que proteger a vítima, isolar ela, então o manejo dos vidros não é a primeira opção. Mas todas as vezes que eu tiver um vidro quebrado, eu tenho que raspar, eu tenho que retirar, eu tenho que proteger pontas para que nem a vítima e nem a equipe acabe se ferindo num vidro. Ali o que está sendo demonstrado aí é um pino, né, para você fazer um furo no para-brisa, e o para-brisa, por ser laminado, né, ter aquela faixa plástica no meio dele, ele normalmente tem que ser serrado fora, esse tipo de para-brisa. Então é essa ferramenta demonstrada, onde se faz o furo, insere a serra e serra fora esse para-brisa. Bom, nessa imagem aqui tem só mais exemplos ainda, né, de riscos que sobram à equipe e à própria vítima. Toda vez que eu corto qualquer lataria, essa ponta é como uma gilete, aquilo fica afiado de certa forma que é muito comum a equipe se cortar. Então, todas essas pontas, o pessoal tem vários tipos de até improvisos, né? Digamos que a equipe está em falta, essa lona que está demonstrada na imagem, até garrafas PET, algumas equipes têm, dependendo do que for, insere uma garrafa PET numa ponta dessas e faz o trabalho com maior segurança. Reparem na imagem que, além das pontas, tem um plástico ali, né, que está cobrindo a vítima, né? Isso também tem esse tipo de lona, onde você cobre a vítima, cobre os socorristas, antes de começar os cortes, antes de quebrar vidros. Por quê? Não gerar mais danos às pessoas. E ali tem listados vários outros riscos e perigos que devem ser observados. Veja, a primeira abertura que foi feita foi aquele acesso do médico. E agora, finalmente, veja, todos esses passos, eles acontecem concomitantes, tá, pessoal, ao mesmo tempo. E agora chegou o momento de realmente tirar a ferragem para ser retirada a vítima. A escolha da técnica para ser feito isso aqui sempre vai levar em consideração, primeiro,
a coluna, a necessidade da vítima. E segundo, o menor dano possível ao veículo. Veja, se eu tenho um carro que não está com grande dano, essa posição que está apresentada, e o carro está sobre as 4 rodas, a vítima não está com risco grave de coluna, ela não precisa ser retirada pelo teto, ela pode ser retirada pela lateral. Então, essa é uma escolha da equipe, sempre levando em consideração, em primeiro lugar, a vítima, e em segundo lugar, o menor dano possível ao patrimônio dessa vítima, que já está com grande prejuízo. Até o pessoal faz algumas brincadeiras e fala que o incêndio não estraga, o bombeiro acaba terminando de estragar, né? Isso não é de todo mentira, mas o cuidado sempre existe para gerar o menor dano possível. Antes de meter o machado na porta, tem que verificar se a porta está aberta. Às vezes o pessoal esquece de verificar, realmente. Mais algumas fotos aí demonstrando, né, a retirada de teto. Isso pode ser feito com o carro na lateral, com o carro de cabeça para baixo, em várias posições. Para cada parte do veículo existe uma técnica específica para que seja retirada a vítima com esse cuidado que já foi citado. E aqui está o lembrete, né? Na maioria das vezes, o mais fácil é o melhor. Então, antes de você colocar o machado para derrubar a porta, né, verifica se ela está aberta, né? E, às vezes, mesmo estando aberta, pode ser que a gente precise cortar para que seja o mais seguro para a vítima. Flexibilidade e criatividade. Antigamente, nós não tínhamos todo esse equipamento. Todas essas técnicas que estão sendo apresentadas, introduzidas nessa apresentação, elas datam aí de 10 anos. Então, de 10 anos para cá é que se usa todos esses implementos. Eu tenho 25 anos de profissão. Então, quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, tínhamos uma ferramenta que era usada, inclusive, para lataria e pintura, né? Que era o chamado Porto Power, que era um jogo, um macaco hidráulico com um jogo de cunhas. Ou seja, o bombeiro mais experiente, o bombeiro que mais tinha atendido ocorrências, é o que tinha condições de saber aonde aplicar aquelas ferramentas e como abrir um veículo. Hoje temos aí tudo catalogado, todas as posições, como que você avança painel, como que retira volante, como retira banco. Ou seja, hoje a gente consegue fazer em 20 minutos o que há 15 anos atrás levaríamos 1 hora. Primeiro, obviamente, pelas ferramentas com absurda capacidade de carga e os pré-planos com as abordagens em cada parte do veículo em particular. Feito, então, a retirada da vítima do veículo, né, essa vítima agora sim vai receber os primeiros socorros em definitivo e vai poder ser transportada com segurança para o hospital. Feito isso, a ocorrência ainda não acaba, né? Porque o Corpo de Bombeiros tem que devolver e entregar esse local seguro novamente para o uso, seja o óleo na pista, seja as ferragens, qualquer risco que ainda exista naquele local tem que ser eliminado para que o usuário da via possa voltar a utilizá-la com segurança. E a ocorrência ela só termina com o material manutenido, acondicionado, pronto para uso. E é de regra que, ao final de cada ocorrência, a equipe que participou faça um debriefing, faça uma pequena reunião e se discuta o que deu certo, o que deu errado e o que pode ser feito para melhorar. E isso pode ser feito por 2 socorristas numa ambulância, entrega a vítima no hospital, no retorno para o aquartelamento, eles obrigatoriamente têm que conversar, é uma prática, um costume, sobre aquela ocorrência para que na próxima seja atendida de forma melhor. Meus irmãos, essa era a apresentação. A gente procurou adiantá-la em respeito aos senhores pelo atraso gerado no começo da apresentação e fico à disposição para esclarecimentos e perguntas. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, meu irmão Menegatti, pela apresentação brilhante, excelente. Não se preocupe com os atrasos, são comuns, e ainda mais que nós estamos no sistema de tecnologia sempre modificando os nossos parâmetros. O irmão fez uma pergunta no início no intervalo da reunião. Parabéns, né, pela sua apresentação. O irmão tinha perguntado a respeito de ligar o alerta ou desligar a bateria, o que seria mais importante. Apesar do irmão Menegatti já ter respondido, pode esclarecer para nós, por gentileza, essa questão da bateria. Você mencionou no começo
que a primeira etapa é desligar todos os circuitos elétricos, né? Exatamente. Pode renovar essa explicação para a gente, assim, a A questão da bateria? orientação é o seguinte: antes de desligar a bateria, tá? Veja, vai ser feita a estabilização do carro, a abertura para acesso à vítima. O socorrer, porque esse carro pode ter um vidro elétrico. E se eu desligar a bateria antes, eu vou ter muita dificuldade em abrir esse vidro, né? Então, veja, então eu estabilizo o veículo, elimino os riscos e um bombeiro socorrista entra e aborda a vítima. Antes de abordar a vítima, ele puxa o freio de mão, abre os vidros, seja elétrico, seja manual, e liga o alerta. O que simboliza o alerta? Que a bateria ainda está ligada. Ou seja, neste momento o pessoal da área externa sabe, opa, já baixou o vidro, o bombeiro lá de dentro já fez o trabalho dele, agora eu elimino a parte elétrica do veículo. Então é um passo a passo, como eu falei, do pit stop da Ferrari, né? É um passo a passo. O alerta é um sinal de quem está lá dentro, já terminei a minha missão aqui, já abri os vidros, estou cuidando da vítima, pode desligar o circuito elétrico do veículo. Obrigado, moço. E tem alguma coisa que você possa explicar para nós em relação ao atendimento de motociclista? Veja, o atendimento do motociclista, ele se resume para o Corpo de Bombeiros ao atendimento pré-hospitalar. Pré-hospitalar. Então, dentro dessa técnica que a gente está colocando ali, sempre o que é feito? Na ambulância, como vai só uma ambulância, ela não vai parar com as portas voltadas ao motociclista. Então, qual a orientação? A ambulância vai parar antes do acidente, aproximadamente, depende da via. Numa rodovia, ele vai ter que dar alguns metros a mais, porque a ambulância vai ser a primeira barreira de segurança antes de abordar o motociclista. Quando a gente tem acidente com moto em rodovias, qualquer acidente em rodovias, o comum é que se mande um caminhão junto. O caminhão serve só para ir lá fazer a posição de sacrifício. Ele vai lá se posicionar para proteger a equipe da ambulância para abordar o motociclista. Agora, num atendimento de motocicleta, a nossa avaliação ela vai se restringir à chamada cinemática do trauma. Então, eu vou avaliar velocidade, danos na motocicleta, manchas de sangue, marcas de frenagem, para aí sim dimensionar que tipo de atendimento que eu vou dar para esse motociclista. Qual que é uma vez nós tivemos uma palestra que o irmão falou a respeito da sinalização antes do Corpo de Bombeiros chegar, uma forma de nós prevenirmos eventuais acidentes. É certo posicionar as motocicletas de quem não sofreu acidente na retaguarda ou na frente, balizando como se fosse um obstáculo, ou tem alguma outra maneira de a gente fazer isso? Veja, não existe doutrina, não existe um manual escrito para isso, tá? Então, o que a gente tem como doutrina? Que a sinalização, a gente usa cones, né? Os cones têm que ser colocados na proporção da velocidade da via. 100 km por hora, então a 100 metros começa uma sinalização. Então, eu acredito que não é válido colocar uma motocicleta em cima da pista, mas sim sinalizar a pista. Veja que eu estou falando que a gente a 15 eu coloco a 100 metros um cone e a 15 metros um caminhão. Então é bem diferente de colocar uma motocicleta, né? Realmente é uma barreira física a 15 metros, se o meu cone a 100 metros já não resolveu. Obrigado. O irmão Ayrton está perguntando qual o significado das cores das lonas colocadas no chão próximo a um acidente de várias vítimas. Então, essa é uma técnica usada para acidentes com múltiplas vítimas, né? Cada lona representa uma área de tratamento e as prioridades. A lona vermelha elas são as vítimas que vão primeiro para o hospital. São as vítimas com mais risco de vida. A lona amarela ela representa uma vítima intermediária, uma vítima que tem lesão, mas naquele momento da triagem não apresenta risco de morte. E a lona verde é para quem consegue caminhar. Então, na prática, a gente faz assim. Às vezes não usa a lona, tá? Você chega no local de ocorrência, vou dar um exemplo prático. BR-101. Colisão, ônibus traseiro e caminhão. Aquele monte de gente em cima da pista, madrugada, noite, né? Escuro, quero dizer, escuro. Chegamos, a primeira coisa que o comandante do incidente tem que fazer, ele tem que dar um grito, atenção, quem consegue caminhar, senta na grama. De fato, uma ocorrência que a gente teve a oportunidade de atender.
Nisso, o ônibus tem umas 40 pessoas, umas quase 40 levantaram, mesmo que estavam machucadas, que conseguiam caminhar e saíram. Ou seja, as que se mexeram, vão esperar. A minha lona verde, eu não preciso pôr a lona, ou seja, eu já sei quem se mexeu que foi para a lona, vai um bombeiro até lá, sabe? Essas não têm prioridade, são as últimas. Agora você vai para quem não conseguiu se mexer, né? E você vai triar daí quem tem risco de morte e quem tem uma lesão que pode esperar um pouquinho. Às vezes, como eu disse, não são colocadas lonas, a maioria das vezes não são colocadas lonas, mas são identificadas naquele cenário mesmo. Ou seja, a vítima grave vai para tais ambulâncias, a vítima média para outra, e quem está caminhando espera um pouquinho. Respondido, irmão. Tem uma outra pergunta, o irmão Alexandre Paula perguntou: uma outra pessoa que não seja bombeiro, que está na via, poder prestar algum tipo de apoio ao serviço do bombeiro, ou ele é recomendável que não faça nada e fique afastado? Ó, antes da chegada, antigamente, né, quando criaram o SEAT, a recomendação era bem clara: não mexa na vítima. Hoje a recomendação é a seguinte: em sabendo o que você está fazendo, faça o atendimento. Né? Então mudou, né? Então, em sabendo, faça. Agora, quando a equipe profissional chegar ao local, seja a concessionária, seja o corpo de bombeiros, o ideal é que você que está atendendo passe as informações de tudo que você fez, identificou aquele momento e se retire, né? Vá para trás da linha de isolamento, por um motivo bem simples, né? Não existe competência, aliás, existe responsabilidade, né, do bombeiro com a tua segurança também. E como ele não te conhece, você não faz parte da equipe, não tem como gerenciar você naquele local. Então é melhor que nesse momento você passe o serviço, né, e vá para trás da linha de isolamento. Pode ser que o bombeiro peça ajuda, né? Pô, tá, tem que carregar uma maca e tal, mas ele vai pedir, né? Ele vai te falar o que precisa. Qual a média de bombeiros que participam num resgate? Existe uma informação prévia? Eles falam: olha, tem um acidente com três veículos. Vocês têm uma delimitação disso ou é padrão, vai sempre aquele número específico? Não, o dimensionamento é feito pelo número de vítimas, ou seja, eu tenho que saber quanto recurso que eu preciso no local. Uma ambulância atende uma vítima deitada, podendo levar mais uma vítima sentada, num acidente com múltiplas vítimas. Mas se a informação chegar assim, são 3 vítimas, são 3 ambulâncias. Um acidente veicular, um caminhão de resgate com a equipe completa faz o serviço. Não precisa mais que um, né? E esse caminhão ele é composto, no mínimo, por 3 bombeiros. No mínimo por 3, no máximo 5 bombeiros. E a ambulância, no mínimo por 2 e no máximo a equipe completa com 3. Os irmãos que quiserem fazer perguntas, o chat está liberado, pode fazer lá. Ou se quiser, pode abrir o microfone e fazer pergunta verbal também, se quiser escrever, sintam-se à vontade. Então, momento aí de... Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, meu irmão. Menegatti, qual a orientação para onde levar uma vítima de acidente de carro? Porque, por exemplo, eu tenho plano de saúde. Eu prefiro ser levado para o hospital privado. Mas existe orientação? Não, só levo para o Cajuru, só levo para um hospital público perto. Qual é a sua orientação, por gentileza? Segundo a portaria 2048 do Ministério da Saúde, todos os serviços de atendimento de emergência, eles têm um médico regulador e o hospital de referência. Ou seja, para o sistema levar você para um hospital particular é muito difícil, é quase impossível. Vou te dar um exemplo, Tostes. Uma vítima de acidente de trânsito, ela inclui recurso de PVAT para o hospital, certo? Tivemos já colegas que responderam denúncia do Ministério Público, né, foram denunciados pelo Ministério Público por levar vítimas para o hospital particular, isso numa cidade interior, né? Ele fez um convênio com o hospital particular e começou a direcionar vítimas para lá. Ou seja, só que chegou um dia que chegou uma vítima de ferimento de arma de fogo e esse hospital não quis receber. Por quê? Porque não recebe o DPVAT. Bom, então essa é a primeira questão, é com quem que o sistema está conveniado, certo? Então, o convênio do sistema SEAT são os hospitais de referência públicos. Ponto. Segunda questão, o acidente de trânsito, Tostes, a expertise para esse tipo de ocorrência, no Hospital Trabalhador, você tem um exemplo, o médico, o enfermeiro, a equipe faz olhos fechados, Tostes.
Agora, no hospital particular, imagine qualquer um aí que não atende acidente de trânsito diariamente. Quantas fraturas de fêmur vindo mobilizada pelo SEAT você acha que eles atendem por mês? Então, fica esse questionamento. Quando a gente acha que ir para um hospital particular, de repente, é a melhor opção. O que eu sugiro? Sugiro não, é o que vai acontecer. Você vai para o hospital de referência, onde o sistema te levou, recebe o primeiro atendimento, que é de excelência, não é porta aberta, é vaga zero, né, para o serviço de emergência, não tem fila, a UTI está aberta, é vaga zero, tá, para o serviço de emergência, e na sequência, se você precisar de uma transferência para ter o hospital, daí você gerencia com o teu plano de saúde, tá? Então, é isso que normalmente acontece. Beleza. Obrigado, Menegatti. Boa noite. Foi muito boa a pergunta do irmão, viu? Porque eu entendi que me parece que ele perguntou assim, se a gente, por exemplo, for prestar socorro de alguma forma, né, em algum local, né, eu não entendi direito se ele quis dizer isso também. Se a gente estiver com uma vítima, né? Mais uma vez, eu sou farmacêutico, sou da área de saúde, e um colega meu médico, ele falou, cara, se você sofreu algum acidente, vá para o pronto-socorro do estado, do governo, do município, porque lá tem plantonistas, médicos, neuro, tem pessoal especializado em trauma, 24 horas. Muitas vezes, hospitais particulares têm lá um médico clínico que está de plantão, se chegando lá, vão chamar ainda um especialista. Então, o primeiro atendimento realmente tem que ser no pronto-socorro, porque realmente eles estão treinados para isso, o dia inteiro eles fazem isso, estabilizar o paciente, se tiver que entubar, reduzir fratura, sangramento, né? Então, eu também tenho plano de saúde, me preocupa também, eu sempre levo minha carteirinha da Unimed comigo nas viagens, né? E a gente que é motociclista, geralmente acidente de moto, ele realmente é bem mais traumático às vezes, né? A chance de ter infelizmente, né, gente? A gente fala essas coisas, a gente nem gosta desse assunto. Acho que nem teve muito coro aqui, né? Se fosse para falar de viagem, estava cheio de gente aqui, né? Agora, falar em acidente, ninguém quer nem pensar, mas a gente tem que ter essa visão, a gente tem que entender, né? Eu ia até fazer uma piada, viu, irmão Dimas? Desculpa, é brincadeira, a gente não pode nem brincar com essas coisas, mas motociclista nem tem problema, né, de abrir muita coisa, né? O cara já está aberto lá, né? Não tem que arrancar nada, o cara já está no chão, a moto já está... Mais ou menos isso. Só que acredita, tá, que quanto custa... Você nesse movimento, viu, Dimas? Assim, a sua experiência em acidente de motociclismo, assim, falasse um pouco para a gente também, acho que isso também ajuda a gente a se conscientizar, a andar mais devagar, a ter mais prudência. Esses dias eu cheguei de viagem, eu fui para Londrina domingo, de moto, fui visitar minha filha, aí falei, rapaz, eu vou e volto no mesmo dia, né, que é até pertinho, 380 quilômetros, e eu morava no Maranhão, cada viagem nossa, no mínimo, era 600.000 quilômetros numa viagem, né? Falei, rapaz, eu vou lá, almoço, volto com ela. Meu amigo, eu saí daqui 8 horas, meio garoando, fui de boa, né? Cheguei em Londrina, 12:30, ela preparou o almoço e tal. Almocei, peguei umas coisas que o meu genro trouxe lá do Maranhão, que veio de carro. Botei na moto, aí cadê para arrumar a moto, coloco o baú, demora, sair 2:30 da tarde. Fui chegar em Curitiba aqui 6:30 da noite, 6:40, escuro, final de feriado, cheio de gente, entendeu? Aí tinha 2 PM numa bis não, numa Titan, sei lá. E os caras saíram costurando, e eu saí atrás desse cara igual um louco, agoniado, cansado. E eu falei, rapaz, mas agora tá liberado fazer o corredor, mas não é liberado, né? O corredor é para quando o trânsito tá parado. Mas eu fui entrando ali, quando chegou perto de como é que chama aqui, onde faz porcelana, 20 quilômetros daqui, Campo Largo, eu já fiquei... E o meu amigo, e aquela coisa, eu falei, meu Deus, a gente já sai às vezes, né? Por que eu vim? Eu devia ter ficado para dormir lá, vim amanhã cedo. E às vezes a gente vem, a volta que é o problema, né? Que às vezes você sai meio agoniado, né? Na ida tudo é felicidade, na volta é um problema. E assim... Meu irmão, desculpa só um pouquinho, qual que era a pergunta? Qual que era a pergunta que eu já esqueci? Não, acidente de moto em si, porque a gente... comentando a resposta do irmão sobre levar para o hospital público ou particular, né? Geralmente o público ele tem mais estrutura, né? Eu não sei como é que funciona as cidades pequenas aqui no interior, mas eu acredito que mesmo no interior o pronto-socorro público esteja mais funcionando. Mas assim, depois eu queria que o irmão falasse um pouco sobre esses acidentes de moto, alguma coisa nesse sentido, se couber, né? Dentro da nossa palestra aí.
Obrigado. Irmão, Marcelo falou tudo aí. É isso mesmo. A estrutura e o preparo do sistema público, ela tá pronta. Ela está feita para ir dimensionada para isso. E no hospital particular, você não sabe o que está te esperando lá. Esse é o fato. Agora, sim, 86% dos atendimentos feitos pelo Corpo de Bombeiros são atendimento pré-hospitalar. O segundo colocado nos atendimentos urbanos são acidentes de moto. Agora, posso garantir para vocês, né, que a maioria das motos que andam aí, vocês já devem ter percebido, não são motos de turismo, não são motos de passeio, são motos de trabalho. E é esse motociclista, esse motoqueiro que se acidenta, né? Veja, o risco ele é a probabilidade de severidade. Esse cara está muitas horas durante o dia no trânsito, então a probabilidade dele se acidentar é muito mais alta do que a nossa, né? Embora a severidade numa rodovia seja bem maior. Você quis comparar o atendimento a veículos, né? Eu vou fazer a comparação, então. O cuidado com o patrimônio da vítima. Uma jaqueta, imagina, você comprou tua jaqueta lá, pagou seus 500, seus 1.000, 2.000 reais, né? Lembro de uma outra palestra, a gente assistiu com outro irmão aí, falando sobre equipamento, né? Equipamento lá de couro, 5.000 reais, um macacão, né? Então é por aí, pessoal. Como que tira um macacão desse, um socorrista, se tiver uma fratura? Com uma tesoura, né? Então é mais ou menos isso que a gente tenta dimensionar, né? Então você, assim, não corta não. comum, isso para agora, pensa o cara com o motoqueiro com a jaquetinha que ele pagou lá, trezentão, de repente pagou uma nota, é a única jaqueta que ele tem para trabalhar no iFood lá, né? Então a gente leva isso em consideração também, tenta desvestir sem risco, claro, né? Uma bota, né? Em vez de você cortar uma bota, você tenta retirar a bota se for seguro. Então fazer uma comparação com o veículo aí, né? Tentando também preservar o patrimônio ali do acidentado. E um comentário, não sei se foi uma pergunta, mas o irmão Paulo Antônio Simões fez um comentário: transportar a vítima não pode ser feito, ponto de exclamação. Exatamente, se você tem um serviço para vir fazer o transporte adequado, não pode ser feito, é isso mesmo, tem que esperar o serviço chegar. Mas essa é uma decisão de cada um, né? Você está lá fazendo a tua trilha, motocross, a 1 hora no meio do mato, se você resolver esperar, você vai morrer. Então é melhor sair de lá, né? Agora a gente falou de rodovia tem atendimento. Rodovia pedagiada ainda vai chegar o atendimento. Uma situação de risco eventual, falando em motociclismo, né? Uma situação de risco eventual, que num percurso, fazendo uma curva, o motociclista cai no meio da curva, no meio da pista. Para que se evite danos maiores, você deveria correr o risco de pelo menos retirada, para que não seja atropelado, né? Existe isso? Tem que analisar essa situação? A gente chama de movimentação rápida. Então, existem técnicas de movimentação rápida que levam em consideração coluna, levam em consideração várias coisas, para retirar a vítima imediatamente desse tipo de situação. Pode ser até com asfalto quente, né? Que é no asfalto quente. Está queimando no asfalto, tem que ser retirada, né? Ou o risco de atropelamento, ela pode ser movimentada. E é claro, existem técnicas, né, para isso, mas quem não domina a técnica tem que tirar a vítima dali, primando pelo alinhamento da coluna. Normalmente o que se faz, né? Se segura os dois braços, né? Envolve a coluna com os dois braços cruzados, né? E vai puxar pelo braço. Mas isso, pessoal, a gente está comentando aqui numa palestra, não é para estimular ninguém a fazer isso não, tá? Às vezes no desespero, nossa, tem que pegar e tirar o cara da rua. Eu já vi pessoas desesperadas tirarem vítima de veículo batido porque vai explodir. O radiador furado, né? Tá pingando água na frente, né? Vai essa coisa de filme, vai explodir. E abre a porta, e arranca o senhor de dentro do carro e vai tirando, sem saber se está com lesão, se não está. Isso não trabalhando, né? O de folga chegando, tá no local e acaba presenciando esse tipo de cena aí, né? O pessoal desesperado ouviu às vezes uma palestra, uma técnica e acaba querendo aplicar, né? No desespero. Então, de preferência, sinalize e mantenha o local seguro, né? Está aberta a perguntas, meus irmãos. Aqui é irmão Piedade, da subsede Belém do Pará. Irmão. Bem-vindo. Eu sou coronel da Polícia Militar daqui do estado, já estou na reserva e quero parabenizar o nosso major bombeiro
a força que sempre está para nos proteger, né? Pela essa excelente palestra e que foi realmente enriquecedora. Mas eu queria insistir em uma pergunta com relação à sinalização provisória enquanto o bombeiro não chega. Existe algum macete que nos permita, não sei, galho, se é adequado, ou uma outra técnica antes de termos o cone? Porque eu sei que o cone seria o ideal. Mas qual é o procedimento assim, de imediato? Porque às vezes a gente está num comboio e ocorreu um acidente, ou com o carro de apoio, ou com a própria motocicleta, e a gente vai precisar, de certa forma, resguardar aquele local aí. Eu queria saber se existe alguma sugestão nesse sentido. Obrigado pela pergunta, Coronel. E o senhor, o senhor já até citou aí, né, a experiência de estrada, né? Eu sou filho de caminhoneiro também, né? E meu pai é do tempo que não nem bombeiro, as estradas eram de chão, né? Então houve histórias assim do Arco da Velha, né, de acidentes. A gente sabe que uma convenção nas estradas é justamente o galho, né? Essa é uma convenção na estrada. Obviamente não teremos cone, né? Mas eu acredito, né? A gente não chegou a fazer esse trabalho, né, Caran? Mas se a gente for fazer uma análise de risco e dimensionar algumas coisas aí para um comboio nosso, do Bodes do Asfalto, eu sempre tenho um kit de primeiros socorros. Eu sempre tenho comigo. E, obviamente, quando eu estiver num comboio, né, eu vou informar o líder do comboio, né, ó, meu kit está aqui, pronto para mobilização e tal. Material de corte, a gente é militar, né, Coronel? E tem o pessoal que gosta também, então você está com canivete, faca, ferramenta, ou seja, até para cortar um galho no meio do mato, sinalizar a pista, a gente está preparado, né? Agora, sugestões de improviso, me parece que a única convenção que é nacionalmente entendida é o galho. Né? Uma moto no meio da pista, eu fico em dúvidas, porque eu mesmo, de carro, eu levaria alguns instantes a entender que aquilo era uma sensação de acidente, dependendo como estivesse apresentando. Satisfeito com a resposta agora, e inclusive já adotando como uma sugestão, quando nós formos fazer o comboio, que a subsede já tenha, pelo menos aqueles cones não muito grandes, mas no carro de apoio que tenha essa possibilidade, né? Sempre a gente tem que estar se prevenindo. Mais uma vez, parabéns, Major, você realmente deu um show. Muito obrigado, e a subsede Belém do Pará está à disposição dos irmãos da nossa querida subsede Curitiba. E meu pai mora em Balneário Camboriú, pertinho daí. Eu, de vez em quando, estou chegando. Já fui de moto daqui para lá, rodei já 17 estados, eu e minha esposa. Estamos aí, prontos para o combate. Obrigado pela presença, meu irmão. Presença aí, legal. Écio fez um bom trabalho, hein? Balneário Camboriú é uma praia nossa aqui de Curitiba, viu? Faz parte da grande Curitiba, viu? Grande Curitiba. Essa foi boa. Bem curitibano isso aí, viu? Eu só, certa vez, eu vi um comentário, assim, um treinamento que eu já tinha comentado, comentei sobre isso, né? Que o capacete do motociclista servia como baliza também para sinalizar eventual acidente, como se fosse suprimindo o cone. Então, você tira o seu capacete, ou os motociclistas que estão no bonde, tiram o capacete e vão sinalizando lá para trás, para que a pessoa veja o capacete já e entenda que existe um eventual acidente, né? Não sei se isso seria producente, seria possível aplicar nessa situação de emergência, na falta do galho, né? Olha, cara, eu particularmente vou falar como usuário, tá? Não como bombeiro. Eu, se tivesse com um caminhão, eu dificilmente ia desviar. Numa entrada de curva tal, alguns capacetes vão ser levados, com certeza. Se não tivesse uma pessoa sinalizando, não tem o cone, pode ter uma pessoa sinalizando, né? Com segurança, né? Fora da pista. Uma pessoa fora da pista sinalizando. Sim, né? Sim, né? Já ouvi essa história, viu, irmão? Em vários grupos aí, do capacete. Inclusive, eu já vi isso aí, em uma viagem que eu fiz, o capacete no chão, e realmente era um acidente logo na frente. E uns colocam também, tira a jaqueta, né? Coloca na moto, o colete. Tem esse negócio também. Eu já ouvi falar isso aí, já vi uma vez.
Os nossos coletes, agora, os mais modernos, são refletivos. Podem ajudar bastante na noite, eventual acidente noturno. Não é recomendável pilotar à noite, mas eventual situação de pilotagem à noite, os coletes podem servir como sinalização na beira da estrada, né? Estamos abertos a perguntas, comentários, irmãos, fiquem à vontade. Chegamos ao número de 22 participantes, nosso pico máximo aí, meu irmão Menegatti. Parabéns, hein? 22 pessoas atingidas aí no sentido de... Você quer falar da palestra do Vianney? Posso compartilhar aqui a tela. É melhor porque daí... Eu então só agradeço a oportunidade, tá, pessoal? E novamente aí, esperamos ter mais chances de compartilhar também a nossa expertise com vocês e de forma mais positiva. E muito obrigado pela oportunidade. E eu esqueci de mencionar que o irmão Menegatti é o nosso diretor de segurança do Motoclube. Ele me perdoe, eu esqueci de fazer esse comentário. Uma das partes mais importantes seria da sua função, né? E muito obrigado pela sua participação. Não sei se está aparecendo aí na tela. Está sim. A próxima live? Sim, Vianney. Isso. Já estamos convidando os irmãos, desde já, para o dia 20 de abril, às 20 horas, comparecerem. Não sei se o link provavelmente não será o mesmo, que cada vez que eu gero um novo evento, ele me dá um link diferente de evento, mas nós vamos anunciar nas redes sociais, principalmente no e-mail da subsede e no WhatsApp dos grupos. Vamos enviar lá para o pessoal do Pará também. E para os irmãos participarem, nós vamos tratar no dia 20 de abril a respeito do Código de Trânsito Brasileiro e as mudanças que aconteceram aí no Código de Trânsito. Vai ser interessante para todo mundo. Vai ser um prazer ter a presença de vocês. Meu irmão Monticelli, Almir Monticelli, representando aqui a coordenação estadual. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pela presença de todos os irmãos. Se o seu irmão Dimas Menegatti quiser fazer mais algum pronunciamento aí, sinta-se à vontade. Irmão, mas foi parabéns, meu irmão. Parabéns e muito obrigado por ter aceito o convite. Da minha parte era o que continha. Muito obrigado. Vamos abrir os áudios aí, fazer uma salva de palmas ao irmão. Merecido, excelente palestra. O irmão Menegatti vai receber da subsede Curitiba, apesar de fazer parte, vai receber um banner como forma de gratidão. Que bacana, depois. Obrigado, não esperava. Obrigado. Excelente. Excelente seu trabalho. Isso aqui vai ficar como forma de recordação. Pois eu passaria às suas mãos esse banner entregue aos nossos convidados especiais. Bom, se seria isso. Os irmãos estão parabenizando aqui no chatzinho, já deve ter visto. Eu vou fazer o encerramento da gravação. E aí estamos abertos ao bate-papo, se os irmãos quiserem. Almirzão, coisa linda, ó. Para você,